Estamos de volta e agora para destacar o momento literário do programa. E a sugestão hoje é um livro de Rui Castro, mas que na verdade é a biografia de Nelson Rodrigues. Está aqui O Anjo Pornográfico. E a gente vai falar muito de Nelson Rodrigues hoje, ele que também foi um grande cronista esportivo. É que alguns programas atrás nós destacamos aqui a literatura e o esporte. Esteve com a gente no nosso esporte o escritor Maico Teffen, que falou sobre o seu livro, Kisama e a Capoeira. Hoje nós vamos falar de futebol e, como eu já disse, de Nelson Rodrigues, jornalista, dramaturgo, escritor e cineasta. E para falar da vida deste grande artista, convidamos o professor e historiador Tiago Vieira. Boa noite, Tiago, muito obrigado pela presença. E eu já vou logo perguntando, você está com quantos anos? 32. 32 anos, portanto, não chegou a pegar o Nelson Rodrigues vivo, que faleceu em 80, se não me falha a memória. O que fez você pesquisar, ler e gostar tanto de Nelson Rodrigues? Primeiramente, boa noite, obrigado pelo convite, Minosso, Cláudio. O Nelson é uma figura bastante completa. Então, o meu primeiro contato com o Nelson Rodrigues veio através da literatura brasileira, né? Quem eram os maiores nomes da dramaturgia, do teatro. E eu tive contato com a obra da crônica esportiva. Confesso que inicialmente eu tive uma certa resistência. Vai falar de esporte, não é muito o que eu procuro em Nelson, que ele escreve sobre os desejos humanos desordenados, por exemplo, A Vida Como Ela É uma série da década de 90 ali. Mas como eu queria conhecer a obra completa do Nelson, eu fui até as crônicas esportivas e aí eu vi que eu estava perdendo tempo e não é unicamente sobre futebol. O Nelson, mais do que futebol, nessas crônicas esportivas, ele fala ao homem brasileiro de forma completa, de forma complexa, e tem muito, como dizem alguns jornalistas, né? O Nelson não é só um cronista esportivo, ele é muito mais do que isso. E depois que o Nelson escreveu sobre futebol, alguns comentam também que ninguém mais no Brasil deveria escrever sobre futebol, claro, uma figura de linguagem para mostrar esse trabalho. E ele, para o seu tempo, para a sua época, era uma referência, uma espécie de profeta, inclusive, fazendo algumas previsões no futebol e que se confirmaram, que nós até hoje estamos, de maneira saudosa, relembrando, porque ele acabou se tornando um mito no jornalismo esportivo brasileiro, sim, que vai além, como tu disseste. Sim. Ele tem algumas, por exemplo, quando ele falece em 1980, o Fluminense foi campeão em cima do Vasco, se eu não me engano. 1-0, gol do Edinho. Isso, e ele estava impossibilitado de assistir, proibido de assistir os jogos, mas o filho dele contava aos poucos para ele, e ele assim, mesmo assim, ele ditou a crônica esportiva, a última dele, antes de falecer. Como diz o Nelson Rodrigues Filho, ele morreu feliz com o Fluminense campeão. E ele fazia todo tipo de previsão, ele tinha frases muito fortes que marcaram a crônica dele, como a respeito do Fla-Flu, por exemplo, ele dizia que o Fla-Flu nasceu 40 minutos antes do nada, né? É muito importante esse componente épico, esse drama todo que tem na obra do Nelson, a crônica esportiva, e é isso que faz dele um cronista diferenciado, completamente diferenciado. Das crônicas que você acompanhou, que leu, qual a que te chamou mais atenção, que é a sua preferida? Olha, eu confesso que eu não tenho predileta, não tenho preferida. Eu acho que a obra do Nelson com o futebol, ela é assim uma complementa a outra, né? Mas tem algumas partes que chamam a atenção, por exemplo, quando o Brasil jogou com a Inglaterra e diziam que o brasileiro, o homem mestiço, né, o brasileiro tremia diante dos ingleses. Na Copa de 70. Dos Lords, E ele dizia que o inglês se sentiu tão driblado que o brasileiro driblou até a rainha. Então, coisas assim, ele dizia que a mais sórdida pelada, né, era de uma complexidade shakespeariana. Então, ele tem esses exageros, né? Então, e aí todas as crônicas acabam sendo marcadas de uma forma ou de outra. Então, eu não consigo dizer como se eu tenho uma predileta. A gente tem umas imagens que você nos cedeu aí, que você nos enviou do Nelson Rodrigues. Inclusive, ele assistindo um jogo da seleção brasileira. Então, para quem também não acompanhou, não conheceu o Nelson Rodrigues, era tricolor, confesso, né, como você Sim. falou. Mas ele vai aparecer também com uma camisa do Fluminense, mas uma do Flamengo também. Isso nos dias de hoje seria praticamente impossível, né? Um torcedor de um clube colocar a camisa do outro.
Mas tem uma história bacana sobre as camisas, sobre a camisa do Flamengo. E só um detalhe antes de falar da resposta, chama a atenção na forma dele de ser um torcedor, um jornalista torcedor claramente, né? Hoje em dia a gente evita expor aquela paixão clubística. Sim, mas o que é interessante... Ele está com a camisa Flamengo juntamente com o Zico, né? Sim. O Mário Filho, né, o irmão dele, Sim. que deu nome ao Maracanã, inclusive, que é o que fundou a Copa Rio em 51, né? O Mário Filho, inclusive, antes de comentar sobre o Nelson, ele escreveu alguns livros, 2 deles é a presença do negro no futebol brasileiro e Histórias do Flamengo. Então a família do Nelson era bem envolvida com o futebol. Agora, com relação a essa questão de ele ser um torcedor, o filho dele comenta, e alguns jornalistas esportivos comentam, que ele foi o único que conseguia fazer isso, ser um torcedor e ser até admirado por torcedores de outros times. Quando a gente viu ali a camisa dele, né, do Flamengo, é uma coisa que chama atenção, só que tem crônicas, por exemplo, que ele diz, a camisa do Flamengo jogou sozinha, né? Só a camisa, o peso da camisa do Flamengo pesou no jogo para decidir a partida. Então ele era um torcedor do Fluminense, ele era um torcedor fanático, mas ele sabia reconhecer a qualidade técnica, né, o futebol dos outros clubes sem ficar naquela coisa sectária, né, como a gente vê em alguns torcedores. Então, ele tinha essa permissão, dialogava aí com todos. Eu conheci um jornalista que tinha essa paixão também, falecido agora, recentemente, Paulo Santana, que tinha essa identidade com o Grêmio também, era um jornalista de referência no esporte. Mas, no que diz respeito à crônica, tudo que ele deixou na literatura, me chama a atenção o vernáculo usado, né? Talvez para os dias de hoje, seria permitido usar certas palavras que ele usava tão normal para a época? Eu acho que não, né? O Nelson Rodrigues, ele é um autor que hoje seria rotulado como politicamente incorreto, né? Ainda que a presença do negro no futebol brasileiro, para ele era visto como uma coisa positiva, né? Inclusive ele chamava o Didi de príncipe etíope, né? E isso daí traz uma característica fundamental para o Nelson, que vai inclusive fazer com que ele crie um conceito chamado complexo de vira-latas. Ele falava, um menino negro, por exemplo, como um Pelé, vai até a Europa, né, e lá ele é rei. Ele é cumprimentado pelas autoridades, né? E ele até dizia, inclusive, aí trazendo o menino negro, o menino das periferias do Rio de Janeiro, do subúrbio, que não tem que ter humildade. Quem que tem que ter humildade é a autoridade, é o rei, né? É o lord inglês, por exemplo. Não o menino que fica ali na favela, que vai e de repente estoura como um grande jogador. Então esse complexo de vira-latas, essa questão da identidade do Brasil, é muito forte nas crônicas do Nelson. Acho que por isso também é importante falar ler essas obras, quem quer conhecer mais a obra dele. Beleza, Tiago, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente vai voltar com mais histórias de Nelson Rodrigues, do esporte e do futebol brasileiro. Até daqui a pouco.